Isso aí, chamar o meu queridão. Aumentar aqui o áudio. Olá, Luiz, tudo Olá, bem? meu querido. Ó, eu tô com o áudio aberto aqui, me fala se tá bom, tá? Tá bom, tá tranquilo. Porque eu quis dar uma distância aqui pro computador. Eu tô fazendo também a live no YouTube, então eu fiz questão de botar aqui até para o pessoal ver a página da Advanced Home. Bonito, hein? Nossa Senhora. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Há quase 25, 26 dias em casa, né? Nessa pausa forçada que a gente está sendo colocado a refletir sobre modelos de negócio, modelos de home office e várias outras questões, né? Isso é muito diferente e único, né? Assim, acho que nossos pais, nossos avós não passaram por esses momentos de reclusão, eu acho que não É. passaram, e a gente está vendo um momento único para refletir, né, sobre várias questões, né? Eu acho que é muito importante aproveitar esse momento para fazer boas reflexões. E familiar também, né? Muito desafio familiar, porque eu li alguns artigos e até fiz algumas reflexões também sobre você passa o dia todo fora do trabalho, né? Chega em casa sempre 5, 6, 7 horas, aí vai malhar. Então, de segunda a sexta, você fica muito pouco tempo em casa, Com certeza. né? Então, a dinâmica familiar é completamente diferente com os filhos. E agora é igual o Big Brother, né? Você imagina que no Brasil eu passei 15 anos da minha vida ficando 60 ou 70 dias em casa e os outros 300 ou 290 dias fora de casa, viajando. Era quase assim, era um nômade, né? Eu atendia 11 estados no Brasil, na área comercial, e só parava, às vezes, no final de semana. Imagina, são 52 semanas. Eu Ah, ficava pouquíssimo tempo em casa, né, no Brasil. E isso o que, foi... que você fazia no Brasil? Então, eu era gerente comercial da Natura, foi minha última casa, a Natura Cosméticos, durante os últimos 3 anos. Mas antes disso, eu cuidei da operação da Mattel. Mattel é uma empresa de brinquedos que tem a marca Barbie, Hot Wheels, Max Steel. E eu cuidava de 11 estados no Brasil. E essa operação era meio louca, né? Muitas viagens e muitos... É engraçado, teve um momento que eu estava em um local, estava em Teresina, a capital do Piauí, não sabia, acordei de manhã cedo, não sabia qual era a cidade que eu estava. Porque, como era, às vezes, 2 dias em cada cidade, chega um momento que dá tipo falha, né? Ah, ah. É igual quando E você eu vai cuidava de uma turnê, equipe, né? Não sabe nem qual cidade que você está. exato, e troca, né? O pior do cantor é quando ele troca o nome da cidade. Olá, Florianópolis, aí tá no Rio de Janeiro, sei lá. É, E vergonha, é. é quase isso. E E aí, eu, bom, eu também, cara, assim, lá no Brasil eu também trabalhava com área comercial, eu ficava muito tempo fora também, viajando. Eu trabalhei na Prudential, então eu atendia vários estados. Só que assim, para mim essa questão do home office, até que eu me dou muito bem com o home office, né? Eu tenho muita facilidade para trabalhar de casa. Isso para mim não tem problema. Eu acho e é que legal que e você ganha muita eficiência, né? Quando você faz home office, porque você não gasta tempo para se deslocar ao teu trabalho, até o escritório, seja 1 hora no exatamente. trânsito. É muito E eu legal trabalho, isso. eu trabalho bem mais. Olha, eu fui parar de trabalhar ontem, quase 11 horas da noite, Nossa Senhora. fazendo proposta, falando com o cliente. Então, assim, isso para mim é zero problema. Consigo fazer todo o meu trabalho home office agora. Acomodar os 4, né? Eu, minha esposa, Patrícia, os filhos. Agora eles estão fazendo o curso online também, né? O colégio online. Sim, E, sim. e 2 cachorros, né? Então é muita gente dentro de casa.
Isso é legal, muito legal. Ó, já tem uma galera que entrou aí. Obrigado a todo mundo que entrou, que está assistindo a gente. Hoje a live é com a Van Sweet Home. A gente está falando com o Rodrigo Aguiar, que é o líder aí, o dono da empresa. E a ideia da live é justamente falar um pouquinho sobre o trabalho da Van Sweet Home e como isso está se passando nesse período aí de pandemia. Como a gente já até falou no começo, todos os negócios estão se reinventando, nós mesmos, como pessoa, e a Van Sweet Home, o Rodrigo vai falar um pouquinho como a empresa está tratando isso e como está sendo a reação também dos clientes e do mercado de locação Canadá em geral, né? Vancouver, Toronto. Mas, antes, você já até falou um pouquinho, mas eu queria que você assim se apresentasse, falasse um pouquinho quem é Rodrigo, quanto tempo você está aqui, para o pessoal te conhecer. Maravilha. Sou o Rodrigo Aguiar, estou no Canadá há 2 anos. Há 1 ano atrás, abri uma empresa chamada Easy Dream, que é uma empresa de housing, e há 3 meses a gente fez uma fusão com a Van Sweet Home, que é líder de mercado no Canadá no serviço de housing. A gente atende hoje quase 28 cidades diretamente, são 9 pessoas no time, e as principais cidades é Vancouver, Toronto, Halifax, Kitchener, Waterloo e Cambridge, em 3 províncias diferentes, Nova Escócia, British Columbia e Ontário. Fora isso, a gente tem uma rede de parceiros de 12 outras empresas de relocação no Canadá, de brasileiros e não brasileiros, que também a gente indica, né? Calgary, Kelowna, Vitória, London, entre outras cidades. Isso é muito legal, essa rede. Eu acredito muito no poder da conexão e na troca de grandes parcerias com essas empresas. Entendi. E da onde veio, essa é até uma curiosidade minha particular, o que acendeu você para você atuar nessa área? Então, o principal ponto é como eu sou apaixonado por pessoas e ajudar pessoas. Eu, quando vim para cá, eu contratei a Van Sweet Home, apesar que fui muito bem atendido e vi o grande valor do que é você chegar em um país novo e você ter sua casa já alugada. Eu vi que valia a pena ajudar mais e mais pessoas, mais e mais brasileiros e outras nacionalidades que estão vindo para cá, e também pela grande dificuldade e particularidade do mercado. Vancouver, Toronto, Halifax, cada cidade tem uma particularidade muito específica. E a gente ter uma empresa de housing para auxiliar nessa adaptação foi esse o grande motivador, poder ajudar mais pessoas na adaptação na sua nova cidade. Maravilha. E, bom, então eu vou começar agora, já que você deu a introdução. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre locação, relocação, qual a diferença desses 2 serviços e como você está atuando nisso aqui no Canadá. Pronto. O serviço de housing, a gente opera muito a ajudar pessoas, estrangeiros em geral, que estão vindo para cá para alugar sua primeira casa. Esse é o serviço de housing, que é o core business do negócio, é o negócio principal da Van Sweet Home. E relocation é um serviço que a gente já prestava, mas a gente ampliou ainda mais, principalmente nesse momento agora. Muitas pessoas estão nos procurando para fazer um downsize, ou downsize ou upsize. Mas assim, downsize por quê? Eu tenho uma casa de 3 quartos, meu filho já saiu de casa e eu preciso mudar para uma casa de 2 quartos. O relocation é apoiar todo o processo de saída da sua casa anterior e entrada na casa nova. No relocation, a gente tem vários públicos bem diferenciados. Por exemplo, pessoas idosas que a casa de 2, 3 andares não faz mais sentido porque tem uma dificuldade de locomoção e ele quer se mudar para uma casa térrea e uma casa menor que dê mais conforto para ela. E o outro caso é a família cresceu, um casal teve um filho e precisa ir para uma casa de 2 quartos. E aí o relocation pode auxiliar todo esse processo de procura, mapeamento, aplicação, visita nesse novo imóvel. Legal, isso aí é uma coisa assim interessante, porque eu também acompanho o movimento dos brasileiros vindo para cá e, consequentemente, pedindo seguro aluguel, né? Sim. E acaba sendo um movimento natural, a pessoa vem, muda para o apartamento ou casa dela,
e pode ser que não seja ali o lugar que ela queira ficar nos próximos anos, aí ela vai se mudar para um outro local. Tem gente que vai de um apartamento para uma casa, tem gente que vai de uma casa para um apartamento. Acaba sendo um mercado que começa a crescer muito naturalmente, né? Sim, é muito dinâmico esse mercado e lógico, por tudo que estamos passando, a gente vive um cenário que é bem atípico, né? Principalmente assim, o Covid nos proporcionou, como a gente já falou no início, rever todo o modelo de negócio e principalmente toda a rede de parceiros, né? Por exemplo, não sei se a gente tem acompanhado, por exemplo, vários parceiros landlords têm notificado e informado que o nível de inadimplência disparou nesses últimos ciclos, nesses últimos meses, principalmente nesses últimos 25 dias. E ao disparar, toda a dinâmica do mercado de aluguel nessas cidades que eu opero mudaram completamente. Completamente. Entendi. E, bom, o governo, a gente vai falar também sobre isso, né? Sobre o que o governo, ou quais são os incentivos que estão dando para as pessoas aí, como afeta o teu mercado. Mas, preço de aluguel. Como é que o preço de aluguel está se comportando nesse período? Baixou? Então, não. E assim, é engraçado, a resposta imediata é não. Eu imaginava, eu tinha uma falsa ideia de que os aluguéis iriam despencar muito rapidamente. Aconteceu isso nos imóveis mais caros, imóveis de 3, 4, 5 mil dólares, já baixou 10 a 15%, mas a média do aluguel, falar em Vancouver em particular, alguns locais que eram muito baratos, por exemplo, Surrey, Coquitlam, nesses últimos 20 dias, o nível de oferta tem sido cada vez menor. E como qualquer mercado, a gente se posiciona da seguinte forma: tem menos oferta, por quê? Como a dinâmica mudou, por exemplo, é proibido fazer o despejo de pessoas que estão inadimplentes. E o mercado, em qualquer mercado, ele é natural, ele é dinâmico. Existe despejo por inadimplência, existe mudança por mudança de cidade, existe mudança por mudança de província, e aí vai. E essa dinâmica toda modificou. Consequentemente, o número de oferta de imóveis disponíveis no mercado hoje para locação de longa temporada, acima de 12 meses, que é o que a gente trabalha fortemente, tem caído muito. Consequentemente, por exemplo, em Surrey, que eu alugava apartamentos de 2 quartos por 1.700, 1.800, esse mês tem valores de 2.000, 2.200. É bem claro que o número de oferta tem caído, mas eu acho que é pontual. Por quê? O Covid nos levou a uma onda de medo e pavor e de incerteza muito grande. Todas as pessoas tinham pretensão de mudar para uma casa maior ou menor, ou mudar de cidade ou de país, elas deram um grande freio. Consequentemente, as casas elas não estão sendo disponibilizadas na velocidade que era anteriormente, entendeu? O mercado de Vancouver, Toronto, Halifax já era um mercado bem competitivo. Já tinha a média de oferta era de 1% de todos os imóveis disponíveis. Hoje é menor. Uma movimentação sobre baixar a redução de valor aconteceu nas operações de Airbnb. Airbnb, ele depende. Eu não trabalho com Airbnb, não trabalho com short term, mas ele caiu bastante a demanda, porque é o turista que movimenta o Airbnb e negócios que movimentam a ocupação de Airbnb. Os valores começaram a despencar. E eu acredito que pode ter uma tendência, em curto, médio prazo, pessoas que têm o Airbnb, investidores, possam deslocar essa casa, esse apartamento mobiliado para o long term, para aluguéis de 6 a 12 meses. Eu acredito, não é algo concretizado, mas eu acredito que pode acontecer um movimento como esse, pela redução do turismo. Tá. E veio uma coisa aqui na minha cabeça, que eu nem anotei aqui, mas por a gente estar falando sobre isso, nessas situações onde você tem uma casa, onde você aluga o basement para uma outra família, que é muito comum aqui, né, no Canadá. Muito. Como é que isso está? Está tendo algum tipo de regra com relação ao Covid? Porque você acaba tendo convívio com duas famílias ali. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente teve um aluguel, por exemplo, em geral, tem muitas pessoas que são senhores de idade, têm casas e alugam o basement. Os senhores estão
na linha de risco, maior risco, né, de impacto pelo Covid. Vários landlords, donos dessas casas, eles estão colocando, não permitem a entrada de pessoas que não cumpram com os 14 dias de quarentena. E o outro lado, alguns landlords, elas estão obrigando, como o governo também já obriga, que a pessoa tenha um plano de isolamento, de quarentena, de 14 dias, sem colocar o pé fora de casa. É literalmente 14 dias sem sair para a rua nem para comprar um pão, com penalidade de multa e prisão, caso você descumpra essa regra. Mas, assim, isso acontece muito para os novos imigrantes, ou pessoas que estão retornando de outro país, por exemplo, vem dos Estados Unidos ou vem do Brasil, ele é obrigado a ficar 14 dias sem sair de casa. O governo canadense, o governo canadense e a província de BC obrigaram que a pessoa faça um plano de contingência e de quarentena online e com todo o detalhamento sobre alimentação, limpeza, jogar o lixo para fora, andar com os cachorros, que tenha uma empresa contratada para dar total suporte nesse plano de quarentena. Essa mudança, tem gente que não está aprovando, eu tenho casos que o landlord não está aprovando ainda o novo inquilino, porque não tem um plano de contingência estruturado. Ah, entendi. Deixa eu botar minha cachorra ali, ela tá latindo aqui. Ó, não, pode deixar, tranquilo. É bom que trilha sonora. Olha só, na hora que eu estou fazendo a live, a minha esposa está fazendo uma reunião no trabalho, né, em Zoom ali, então não estou conseguindo acudir aqui a coisa das cachorras, mas eu acho que pode deixar, fica tranquilo, tá tranquilo. Deixa, é trilha sonora. E você sabe que falando sobre essa questão de regra de quarentena, eu ouvi falar que teve uma brasileira que foi presa ou foi deportada porque não cumpriu a regra de quarentena, né? Então isso Sim, acaba Toronto. sendo assim, para você, um ponto que você tem que avisar a família, né? Tipo, olha, sim. você está vindo, já alugamos, etc. Mas olha, você tem que cumprir a quarentena. E o principal ponto sobre a quarentena são vários pisos, planejar muito mais. Não é só ficar durante 14 dias. Tem outro agravante, que é a pessoa não vai poder abrir conta bancária, primeiro ponto, não vai poder fazer C-Number, não vai fazer BCID, nenhum documento provincial ela vai poder fazer, porque ela não vai poder sair de casa. Naturalmente, ela tem que se planejar financeiramente, trazer cartões do Brasil, trazer recursos do Brasil em dinheiro ou qualquer outro formato para que você se sustente durante 14 dias. Além disso, reforço que várias lojas não aceitam dinheiro nesse período de Covid. Não aceitam cédulas. Você tem que ter um cartão de crédito para forma pagamento eletrônico. Por exemplo, até delivery, em alguns momentos, não estão aceitando dinheiro, porque o dinheiro é um alto poder de contaminação do vírus e transmissão muito fácil. Não é geral, mas existe lojas, por exemplo, que não aceitam. Isso é importantíssimo, porque você vê, uma coisa que é rotina, que já está... todo mundo que tem um mínimo de estudo sobre o Plano Canadá sabe que na semana que chega documentos básicos, né, fazer todo aquele procedimento que eu sei que você oferece também, né? Eu estou aqui na tua página de serviços. Sim. Tem serviços adicionais, a gente depois vai falar sobre isso também. Mas a pessoa, no final das contas, com essa questão da pandemia, ela fica na geladeira 14 dias, né? Exatamente. Aí ela vai abrir a conta lá no 15º dia ou 16º dia e depois disso fazer a transferência do Brasil, que leva mais 1 ou 2 dias. Por isso que o planejamento tem que ser muito bem estruturado. Eu traria $1.000 na mão, eu vou ter que trazer mais, trazer $10.000 para poder, estou exagerando assim, para comprar comida, comprar colchão, comprar coisas básicas para esses 14 dias. É por isso que o Plano Canadá tem que ser revisado e reestruturado para essa nova realidade durante esse período do Covid. E vários tipos de compra que você normalmente faria indo nas lojas, você agora vai ter que fazer tudo online, né? Exatamente. Até mesmo uma compra online dentro do supermercado, que a gente poderia fazer online, muitos supermercados não têm data para entrega. Por exemplo,
nesse plano de contingência, é literalmente contratar uma pessoa para fazer a compra para você. Você não vai considerar que a Walmart vai me entregar na minha casa. Porque na última vez que eu consultei para fazer compra aqui para casa, era 2 meses a próxima janela de entrega do Walmart, por exemplo. Lógico que depende de cada cidade e de cada supermercado, mas é avaliar que tem um risco de falar, eu não vou ter colchão durante os primeiros 3 dias para dormir. E o que é que a gente já fez aqui em Vancouver, por exemplo? Eu comprei colchões infláveis para dar suporte às famílias que chegaram Pô, e não legal. conseguiram comprar. Porque era um plano emergencial, né? Virar um pouco ter essa empatia para poder apoiar nesse momento, entendeu? Me veio na cabeça que a IKEA, a família chegou, ela consegue fazer o pedido dos móveis online. Você tem alguma ideia se o serviço foi afetado por conta disso? Afetou sim, as lojas estão fechadas. Pelo menos a última vez que eu fui aqui na IKEA, Coquitlam está fechada. Você pode fazer online, mas as janelas também estão bem... Antigamente era 2, 3 dias para agendar. As janelas estão mais longas, por isso tem que planejar com uma certa antecedência. Além disso, por exemplo, a IKEA até o entregador tem a restrição de você, por exemplo, você tem que receber o entregador lá na porta. Você não pode sair até a porta. Você tem que ter um acordo com o landlord para que ele receba o entregador da IKEA e entre até a sua casa. E que deixe as coisas em um dos cômodos e ele saia. Ele não vai poder montar, por exemplo, Ou seja, teoricamente. montar é com a família. Sim, em geral, sim. Bom, é Cada a hora, caso... é a hora dos maridos mostrarem os skills, né? Sim, e E tem esposas outra também. parceira. Sim, lógico. Outras parceiras comerciais nós, como a House to Go, ela presta esse serviço de extrema relevância nesse período, que é montagem dos móveis, para que apoie as pessoas. Antes de chegar aqui, a Fernanda, ela consegue receber os móveis, montar, decorar a sua casa para ela ficar pronta. É um excelente contato para esse momento de Covid e também para todos os outros momentos, de chegar com sua casa pronta. Não tem preço, é muito bom. Então, nesse contato com a Advanced Home, o cliente ele acaba tomando conhecimento da House to Go e dos serviços que ela oferece de montagem, né? A Isso, parte de montagem, decoração de interior decoração, também, né? exato, decoração, compras preliminares, arrumação do enxoval, limpeza da casa, eles fazem tudo, é completo. Ó, eu tô rindo aqui porque eu tô vendo um comentário aqui do Roberto Schrein dizendo que a pior parte é a montagem dos móveis. Fernando, o Roberto é nosso clientaço lá de Coquitlam. Um abraço, Roberto, tudo bem? Olha, O Roberto o Roberto sofreu na chegada dele. Ele morava nos Estados Unidos, na Flórida, veio de carro para Vancouver, chegou no dia da nevasca daqui de Vancouver e não conseguiu chegar porque mesmo 4x4, o carro não subia. Roberto é parceiraço, um abraço. Robertão, um abraço aí. Isso aí, o comentário é verdade mesmo. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, que a gente foi montar os móveis da IKEA, no dia que a gente resolveu montar, era o dia que eu tinha um show, que eu já tinha pago do Brasil o show, que era um show do Metallica. Então eu deixei minha esposa lá na sala montando boa parte dos móveis. Eu falei, amor, eu volto aí depois quando eu voltar do show. Quando estiver pronto, eu volto. Minha O meu, participação foi pouca. O meu caso, eu cheguei 3 meses depois que minha esposa chegou, né? Eu falei, eu vou para Vancouver quando a casa estiver toda pronta. Boa, gostei da estratégia. Na verdade, eu fiquei no Brasil para vender o apartamento, vender o carro e Não, fazer aquele processo final do plano Canadá. eu cheguei depois também. Eu vendi muita coisa, alinhei tudo, né? Bom, então voltando aqui para as perguntas que eu tenho. Você falou isso, mas eu queria ver se tem mais alguma coisa que você pode falar sobre as restrições ou novas regras que os landlords estão colocando em função da pandemia.
Então, acho que ainda não é uma regra geral de todos os landlords, mas eu acho que pode ser uma tendência para a gente que é imigrante, que recebe muitos imigrantes, não é muito boa. A regra é, alguns landlords, eles exigem agora o job offer, a oferta de emprego para poder alugar o imóvel. Não basta você ter receita ou patrimônio no Brasil. Tem algumas empresas aqui, por quê? A taxa de inadimplência saiu de 15% para 42% de um mês para o outro. Nossa. E para evitar mais inadimplência e mais surpresas com novos inquilinos, algumas empresas já operavam dessa forma, que é, eu só faço locação para pessoa que já tem um trabalho, ou uma job offer, ou um emprego definitivo aqui no Canadá, ou você tem um income recorrente aqui no Canadá. Seja com você como autônomo, você como empresário, você como investidor em bolsa, que tenha receita recorrente. Mas o mais... Assim, não é uma regra. Eu tô falando assim, não é que vai virar regra, todo mundo tem que ter uma oferta de emprego para conseguir o aluguel. Mas, com certeza, eu acredito que o rigor na análise financeira, que era muito simples. Antigamente você mandava um extrato do Banco do Brasil, ou do banco que você tem no Brasil, e você era aprovado. Agora não. A aprovação ela é mais criteriosa pelas questões que o Covid levou a uma inadimplência maior e eles querem evitar risco. Imagina que eles são investidores, como qualquer um investidor. Ele diversifica o investimento dele com compra de patrimônio. E o patrimônio dele é que gera receita recorrente para ele. Ele vai querer colocar um inquilino que tenha a possibilidade de pagar com total tranquilidade e sem risco para ele. Isso é novidade, isso eu não sabia. Eu reforço, não é uma regra geral, mas é uma tendência que eu tenho acompanhado nesses últimos 25 dias. Pessoas perguntam e reforçam a pergunta. Não é obrigatório ter um job offer, tanto é que a grande maioria dos migrantes vem sem emprego, por enquanto, e vem com o work permit para você permitir procurar um emprego, mas pode virar uma tendência de uma exigência maior, sim. E comprovação, se eu tenho uma renda no Brasil em função de um aluguel, funcionaria? Ajuda, mas muitas vezes eles querem dinheiro no Canadá. Por exemplo, em Toronto em particular, você tem que pagar 2 aluguéis. O primeiro e o último aluguel como seguro-depósito, como uma segurança para o landlord. Aqui não, aqui você só paga o seguro-depósito, que é um calção que é devolvido caso não tenha nenhum dano no seu imóvel no final do contrato ou na hora que você for sair depois de 12 meses. E o primeiro aluguel, sempre antecipado no dia 1º, antes da sua entrada. E aí abrir um leque bem importante. Saber que o seu voo foi cancelado, tive um problema na fronteira, não consegui embarcar, o meu plano de contingência não estava bom e o agente de imigração me bloqueou na entrada. Saber que todo e qualquer contrato de aluguel no Canadá está sujeito a multa. E as multas variam de província a província e de cidade para cidade também. Em média, ou seguro-depósito, que é meu aluguel, ou um aluguel, ou às vezes, aqui em BC, é permitido que o landlord ele cobre todos os meses que o imóvel ficar desocupado. Por exemplo, você... É pesadíssimo, Mas é lógico que eu nunca vi cobrar isso na real. Mas a lei permite que o landlord fale, eu rompi meu contrato com 6 meses. Se o imóvel ficar desocupado 6 outros meses, você é obrigado a pagar, teoricamente. Teoricamente, por quê? Sempre tem um acordo mútuo, que é o Multi Agreement, que você assina com o landlord, fazendo um valor pré-estabelecido para fazer a rescisão contratual. Entendi. Bom, agora vamos para outra pergunta. Qual que é o perfil mais comum de cliente que você recebe? O mais comum são famílias, casais e casais com filhos, ou casais com famílias e com pets. Mas o mais comum são casais, sim. Casais. Sim, casais. E quase 30% com pets. Com cachorros, gatos, dinossauros e coelhos. E tem tudo, todo tipo. Legal. Bom, aí agora já vem a pergunta já que você até já adiantou dos pets. Né? Vocês têm muita já experiência com pets e é muito comum um brasileiro vir para cá com pets. Eu tenho 2
né? Eu tenho uma velhinha, Whippet, que já tem 14 anos. Nossa. Eu acho que com certeza na live dá para ouvir ela resmungando. E tem a outra que estava latindo, que é uma vira-lata. Então a gente passou por todo esse processo de trazer cachorro, de fazer todo o trâmite no Brasil, né? Lá com a companhia aérea, com questão de aérea, saúde. com órgão, tirar tudo aquilo. E acaba sendo também um diferencial você ter know-how em saber de todo esse procedimento e achar imóveis pet-friendly. Sim. Como é que é esse trabalho? Assim, se você pudesse falar um percentual de pessoas que vêm com pets? Uma média de brasileiros, 30% a 40% vêm com pets. É muito 30% a alta. 40%. É muito alto. E em comparação a outras nacionalidades, nós latinos, brasileiros, somos imbatíveis com a quantidade de pets. E é desproporcional esse número lá, 30% versus 7 a 14% dos imóveis disponíveis em Vancouver são pet friendly. Por exemplo, se você tem 100 opções de imóveis em West Vancouver, provavelmente só 7 a 10% serão pet friendly. Por exemplo, você tem 100 opções, você cai só para 7 ou 10 opções. E em geral são um pouco mais caros. Por quê? Eu tenho vários critérios. Assim, eu não acho justo ser mais caro, eu não acho justo o landlord bloquear a permissão do pet, porque muitas vezes o apartamento e o prédio é pet friendly, mas o investidor que é dono do imóvel não permite pet naquela unidade. Isso é bem comum, muito comum. Por exemplo, o meu prédio é hiper pet friendly. Tem cachorros aqui parece um lobo. E pode 2, 3 cachorros dentro de casa. Mas o mais comum é não permitir pet, e quando permite é uma unidade de pet até 7 quilos, que é um pet pequeno, um cachorro, um gato pequeno. São 14, 15 libras. Quando a pessoa vier com pet, com certeza, os critérios de elegibilidade para os imóveis, ela terá que ser mais flexível com a localização. Por exemplo, quero morar em downtown, em Yaletown, com pet friendly, com la máquina lavar, com tudo, vai ser muito mais difícil. Em downtown em particular, por exemplo, West End, downtown, Coal Harbor, é muito raro ter apartamentos pet friendly. Muito raro. Em outras regiões, por exemplo, moro em New Westminster, ou North Vancouver, ou Burnaby, você já encontra algumas opções mais abertas a aceitar o pet. E lógico, você trazendo o pet, tem duas questões principais. Sim, faça com mais antecedência, 3, 4 meses de antecedência, esse planejamento. E, por exemplo, em Vancouver, pelo menos 2 meses de antecedências. Em Toronto, 60 a 70 dias de antecedência. Em Halifax, 3 meses. Em cada cidade tem que ter um tempo específico de antecedência para qualquer pessoa, tendo pet ou não. Quem tem pet, eu peço um pouco mais de antecedência para poder ampliar essa pesquisa e esse mapeamento e alinhamento de perfil. E sabendo que você tendo pet, você vai pagar o seguro depósito, que é meio aluguel, e mais o pet depósito, que é mais meio aluguel. Você vai pagar um aluguel integral mais o primeiro aluguel. Ou seja, você tem uma despesa extra, né, fora todas as despesas que não estão relacionadas com a Van Sweet Home, que é de você pagar a passagem dos pets, fazer todo o trâmite lá no Brasil. Você tem essa despesa extra para você ter o imóvel pet friendly. Sim, como eu falei, o aluguel pode teoricamente ser um pouco mais caro e você ainda tem um seguro depósito e às vezes o seguro imóvel, o seguro residencial também vai ser um pouco mais caro, em teoria. Quando você adiciona o pet, você pode falar um pouco mais com propriedade. Eu tenho acompanhado que as pessoas que têm pet pagam o seguro um pouco mais caro no imóvel também. Será que é porque o risco é maior de deteriorar o patrimônio? Ou não? Bom, tem um pouco essa preocupação, inclusive quando você lê alguns contratos de imóvel que você está para alugar ou que você mora, você pode ver que em alguns deles tem algumas cláusulas dizendo sobre danos, né, que o pet pode causar no imóvel e que você vai ter que ressarcir, né? Eu sinto também um pouco de preocupação com as raças, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você ter um poodle, né?
E aí, se você se colocar no lugar do landlord, você vai falar, ok, poodle não vai fazer muito estrago. Mas se você tiver um cachorro mais agressivo, de maior porte, não vou nem dar nome de raça para ninguém ficar chateado, mas pode sim representar, inclusive tem contratos que eles dizem que aceitam até um determinado peso, né? Sim, Então, sim, isso peso é tem verdade. altura. Você vê que no meu caso, eu tive que mandar foto dos meus cachorros. É bem comum. Quase todos os landlords pedem a foto da família e do cachorro. E do cachorro com o peso, raça, tamanho, idade também. Idade também é importante. Isso é interessante. É bem comum, eles pedem bastante. A primeira coisa que quando fala o cachorro é de grande porte é mande a foto, por favor. A gente já manda na aplicação. Tem que mandar para a pessoa já conhecer. E você falou uma coisa importante que era o que eu ia também, que me veio aqui na cabeça, quer dizer, se o Plano Canadá exige planejamento, trazer pets exige um plus, né? Você tem Sim. que se antecipar ainda mais ainda para você poder achar um imóvel satisfatório. E o outro ponto as pessoas que têm pets, sempre eu recomendo que faça o seguro saúde do pet também. Porque algumas pessoas que eu já tive experiência, clientes que trouxeram um cachorro, teve um problema pequeno de saúde, não foi nada grave, e você gasta uma pequena fortuna com veterinários. Normal, todo serviço de saúde aqui tem um valor alto e, naturalmente, para cuidar do pet, vai ter que se preparar e colocar no orçamento esse cuidado ou com veterinário ou com seguro pet. Você pode falar um pouco mais também sobre a respeito do seguro pet. Isso é super importante que você falou, porque cai dentro do planejamento, né? Então a gente sempre acaba voltando para um bom planejamento. Porque você vê o meu caso aqui, eu tenho uma cachorrinha idosa, tem já quase 15 anos, que não faz muito sentido você fazer o seguro de pet para ela, porque ela já tem histórico de doença, etc. Então, o seguro de pet ele acaba funcionando como um seguro que você faz teu de saúde. A seguradora ela gosta de ter o cliente que tem uma boa saúde, né? Seja lá humano ou pet. E se você já tem uma condição de pré-existência, isso vai ser excluído. Então, as pessoas que vêm para cá com um pet já idoso, né? Você pode até cotar o seguro, ver se faz sentido para você, mas tenha em mente que talvez você tenha que ter uma reserva financeira, se o pet for idoso, para você poder pagar essas despesas, porque tudo do pet você vai ter que pagar, tanto visita médica, como os exames, como qualquer procedimento cirúrgico. E a gente está falando de coisa de uma perna quebrada, $3.000, para uma cirurgia, 15, 20 mil dólares. Uma curiosidade, algumas pessoas me perguntam, como eu não tenho um pet aqui no Canadá, o custo mensal para ter pet, de alimentação, brinquedos, ele é mais barato ou mais caro aqui no Canadá? Você sabe dizer? Sobre a Olha, eu alimentação? assim, minha esposa tem uma opinião diferente da minha, mas eu não acho que seja. Eu acho que visivelmente diferente a parte de saúde, que aqui é muito mais caro. Agora, o custo diário do pet, de você comprar ração, comprar o pet para eles fazerem as necessidades. É normal o preço? Roupa é normal, você faz equivalência ali, eu não vejo muita diferença. Não, só perguntaram para mim, eu não sabia responder, porque como eu não compro comida aqui, não tenho referência. É difícil responder isso, porque assim, se você compra uma ração normal para o teu pet, ela tem um custo. Sim. Se você compra uma ração premium, uma ração que que não tem nenhum lá, me faltou o nome agora, mas que não tem nenhum, que não é feito por fábrica, né? Aquela coisa mais natural, ela vai ser mais cara. Perfeito. Então, se você for no PetSmart aqui, você tem rações baratinhas e rações caríssimas. Então, vai depender do tipo do consumo. de alimentação que você dá para o seu animal. É a mesma resposta que eu dou quando a pessoa pergunta qual a média que você gasta em supermercado. Depende muito do seu hábito de consumo. Exatamente, Muito, muito. Qual a média de consumo de energia? Por exemplo, energia aqui eu acho muito barato, a BC Hydro, mas depende muito do seu consumo
E também depende muito se seu apartamento tem um heating elétrico ou heating a gás ou a água. Porque Exatamente. faz toda a diferença. Assim, pode ser diferença de 100 a 200 dólares, dependendo do imóvel e do estilo de aquecimento, se é elétrico ou se é propano ou água aquecida. Não, certamente. O preço ele vai muito em função dos teus hábitos, né? Mas a questão do pet, só para finalizar, eu tenho um artigo no meu blog, né, segurosvancouver.com, que eu falo tudo sobre pet, né? Então, Ótimo. todas as coberturas, o tipo de seguro que ela pode contratar, o que é coberto, o que não é coberto, quando vale a pena, quando não vale. Assim, de uma maneira geral, quando o pet é novo, vale a pena. Por quê? Porque ele não tem histórico de doença e, por ele ser novo, a tabela de preço acaba sendo mais em conta. Perfeito. Então, você tem pets que o seguro dele vai custar, um seguro mediano vai custar 30, 40 dólares mensais. Ótimo. Então, sempre vai variar em cima da idade do pet, da raça e se tem histórico ou não de doença. Então, vindo aqui para continuar as perguntas. Essa aqui eu acho muito importante, porque a gente sempre tem opções, né? A pessoa pode viver no imóvel sem o seguro, aluguel, né? Eu posso viver minha vida sem o seguro de vida, eu posso ter o meu carro. Bom, aqui em BC você tem uma parte dele obrigatória, não tem jeito. Sim. Mas você acaba tendo escolha em muitas coisas. Na hora de contratar um imóvel, a pessoa também tem a escolha de contratar a OneSuite Home ou de não contratar. Eu sempre deixo claro para os meus clientes os riscos da pessoa não contratar o seguro XYZ, desde que ela assuma aqueles riscos, ok. Qual o risco que você acha que a pessoa assume ao procurar um imóvel sem a consultoria, sem o teu know-how, sem a tua experiência? Então, quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu planejei foi a questão do imóvel. A sua casa, que vai morar durante 12 meses, no mínimo, um ano, vai ficar o maior tempo do período do primeiro ano dentro da sua casa. Assim, o maior risco de não contratar uma consultoria de relocação são alguns, vou nomear. O primeiro é o mercado de Vancouver, Toronto, Halifax, Kitchener, Waterloo, tem um nível de fraudes e scams, são anúncios falsos, muito grande. Por exemplo, quando a pessoa procura no Craigslist ou Kijiji ou qualquer um desses sites mais comuns, é muito comum a pessoa dar de frente com imóveis muito baratos, fora da média de preço do mercado, que todos os sinais indicam que é uma fraude. E as fraudes estão cada vez muito bem estruturadas, onde o imóvel realmente existe, o landlord muitas vezes consegue fazer a visita desse imóvel, mas ele não está disponível para aluguel. Ou ele é um imóvel que está indo para demolição nos próximos 3 meses, um exemplo. Primeiro risco, sim, é fraude. Você cair em uma fraude e comprar gato por lebre. O outro risco é a questão de você não ter a experiência de um especialista que vai visitar o seu imóvel para avaliar riscos de piso rangendo, barulhos diferentes, ou o imóvel pode estar infestado de barata, rato, tudo que você imaginar. Pode ter tudo. O outro risco é você ir para um local que a vizinhança é muito ruim. Por exemplo, várias pessoas mandam e-mail para mim, mensagem falando: encontrei um imóvel muito barato em downtown por 900 dólares na Hastings East. E a gente sabe que, infelizmente, na região da Hastings East tem um problema bem grave, que é a quantidade de drogados na rua. Seria comparando uma leve comparação, é uma Cracolândia, onde tem um nível de 2.000 a 2.400 homeless, e desse nível tem uma média de 30 a 50 overdoses por mês nessa região. É um problema social gravíssimo, que a gente, sim, é muito sensível a isso, mas se você tem a opção de não morar próximo, eu sempre indico, entendeu? Você não conhecer o mercado. O outro risco é você não conhecer as regras de aplicação ou regras de exigências. E a outra questão é, em Vancouver ou em todas as cidades do Canadá,
o que é mais relevante para o landlord é a referência. A referência ou a indicação. E se você tem uma empresa, Advanced Home, ou qualquer outra empresa de relocação que te ajude nessa referência, é um fator que vai facilitar a sua aplicação e aumentar e muito a sua chance de aplicar. E o último fator, o quinto fator, é a questão de você ter acesso, ao contratar uma consultoria, a listas exclusivas dos melhores imóveis, em melhores localizações, muitas vezes melhores preços e muitas vezes que não foram anunciados na internet ainda. Você tem acesso, isso é um diferencial que não tem preço. Você vier por conta própria, você consegue alugar. Eu não estou falando que você não vai conseguir. Você consegue, mas tem o risco da fraude, tem o risco do imóvel não ser o que a foto é. Tem muito anúncio com foto meramente ilustrativa, que não condiz com o imóvel real. A referência é importante. E o outro ponto, Luiz, eu sempre falo para o cliente, é muito mais barato você fazer com uma consultoria do que você fazer por conta própria. Ela fala, é estranho, como assim? Eu vou pagar a consultoria, vai ser mais barato que fazer conta própria? Por quê? Se você acha que consegue aplicar do Brasil, consegue. Mas muitas vezes você vai precisar visitar o imóvel. E para visitar o imóvel, você vai ter que fechar Airbnb, aqui no Canadá. Airbnb aqui no verão, em Vancouver, custa de 100 a 300 dólares a diária. Se você ficar um mês no Airbnb de 100 dólares, que é um achado, você vai gastar 3.000 dólares. Ah, não, vou ficar só 15 dias. São 1.500 dólares. É o dobro de pagar a consultoria. Assim, eu te falo, é o barato de fazer por conta própria que vai sair caro. Por quê? Além de contratar, eu já tive clientes nossos que contrataram o Airbnb durante 15 dias. Infelizmente, receberam 14 negativas de 14 landlords diferentes. Pagou mais 15 dias de Airbnb, já foi 3.000, 3.500 dólares só de Airbnb. Não conseguiu fechar e contratou a consultoria depois. Acabou o barato sendo caro, né? Muito caro. Assim, não estou falando que a experiência do próximo imigrante vai ser essa, de gastar 3.000 dólares em Airbnb. Mas é uma realidade. Se você gastar 7 dias ou 15 dias de Airbnb, já sai mais caro do que a consultoria. Fora os riscos que a gente fala, de negativa, falta de referência, imóvel que você não consegue agendar. Muitos landlords não respondem nenhum e-mail de agendamento. Você vai mandar 30 e-mails, vai conseguir um agendamento. Essas questões. Eu falo assim, eu até brinco, né, que o nosso serviço eu faria de graça, se eu pudesse. Mas a gente tem uma equipe de 9 pessoas trabalhando, funcionários, e tem um custo fixo relevante. Mas eu faço com muito amor e muito cuidado, porque eu sei que eu posso ajudar as pessoas a não terem esse estresse no dia a dia, principalmente na reta final do sonho Canadá. Você ter esse estresse de chegar aqui e não ter sua casa própria, e tem vários outros empecilhos no meio do caminho. Se você não chega com a casa própria, com o aluguel fixo, você vai para o Airbnb. Todos os seus documentos provinciais, BCID, banco, todos os documentos C-Number vão estar registrados no seu Airbnb. No Airbnb ou do hotel. Aí você tem que voltar de novo no ICBC, mudar o BCID, mudar o banco, mudar todos os documentos de novo. Excelente ponto. Nunca pensei nisso. E outra coisa grave, Luiz. A gente tem filhos. Quem vem com filho, não se arrisque. Você só vai conseguir matricular seu filho no school board com o endereço fixo e a escola do seu filho vai estar vinculado a esse endereço fixo. Se você vem sem esse endereço fixo durante 1 ou 2 meses, seus filhos ficarão em casa, no Airbnb ou no hotel, sem poder ser matriculados no school board. São 2 pontos bem graves, documentação e school board. Muito bom. Só por esses 2 já vale a pena contratar. Excelente. Ó, deixa eu aproveitar aqui, a gente tem 10 minutos, tem um pessoal aqui que entrou, o Beltrão, tudo bem, Beltrão? O Roberto é cliente dos 2, o Roberto é meu cliente também. Parceiraço. Rafael, queridão, Pedro. Ó, Amanda botou aqui, ó, podia tanto fazer em Hamilton. Poderia, é um projeto, fica tranquila. Aí em Ontário a gente tem em Kitchener, Waterloo, Cambridge e Toronto. E a gente está procurando parceiros para Hamilton também. É uma cidade que a gente está mapeada já para expansão. Ótimo. Janser.
Beleza, Jensen? Beleza, meu querido? A Jensen é da XP, ele é agente de investimentos lá na XP, o cara é fera. Abraço para você, cara. Bom, tudo de bom aí. Bom, ó, eu tenho 3 perguntas. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta agora, aproveita, faz aí, a gente tem 8 minutos. Então, agora eu selecionei 3 perguntas que o pessoal me fez no Instagram. Fala tá? aí. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente tem que ser um pouco mais rápido nelas. Qual a província mais barata em termos de aluguel? Estou ainda na fase de planejamento e considero mudar para um lugar mais em conta. Então, depende muito. Não é a província que vai definir o melhor preço. Por exemplo, em Ontário, Toronto vai ser a cidade mais cara, que é a cidade que está dentro da província. Eu não escolheria a província, eu focaria na cidade. Se quer a cidade mais barata, até perto de BC, você consegue aluguéis mais baratos. Surrey, Coquitlam, Abbotsford, Langley. O quanto mais distante você vai estar do centro comercial. Por exemplo, se você quer escolher uma cidade muito barata, uma tendência que está sendo muito forte é a região de Waterloo, Kitchener e Cambridge, ali a 120 quilômetros de Toronto. Você tem aluguéis de $800, $900. Eu não vou encontrar valores menos de 1.500, 1.600 ou 1.800 em Toronto nem em Vancouver. Exatamente. Essa é a resposta mais simples. É cidade, não é província. Vamos procurar as cidades que mais faz sentido para você. Porque não adianta ser barato e não ser o seu estilo de vida. Eu pensei a mesma coisa, porque assim, tudo bem, você pode ter um parâmetro, tem outros pontos que tem que avaliar também. Agora, a segunda pergunta. Li em algum lugar que é muito difícil achar apartamento que aceite 3 gatos. É verdade? Super verdade. Eu tenho 2 clientes esse mês que estão 3 gatos. E é hiper difícil, não é impossível, mas a pessoa vai ter que ser bem flexível, porque são apartamentos hiper pet friendly. Porque quando o apartamento é pet friendly, é um pet. 2 pets já é raríssimo. 3 pets é quase impossível. 4 pets é no limite do impossível. Assim, é difícil? Sim. Muito difícil encontrar para 3 pets. A gente tem clientes que têm esse perfil. A gente já está atendendo 2 clientes com 3 pets nesse mês de maio para junho. E são poucas oportunidades, vão ter. São poucos imóveis, bem poucos. Tem até uma coisa interessante que eu vi, tem tempo já, que por cidade, né, onde você mora, tem a regra local de quantos pets é aceito. Então, por exemplo, eu moro em West Vancouver e eu li, não sei se isso está desatualizado, que você só pode ter 3 cachorros, por exemplo, em West Vancouver. Então, eu achei isso interessante porque a pessoa tem que sempre tem o que o landlord quer, o que o building strata aceita e, de repente, o que a cidade aceita. Né? Sim, isso é verdade. É verdade. Tem várias cidades que tem outros critérios. Além de pet, tem questão de filhos. Se você tem filhos de sexos opostos, menino e menina, tem cidades que proíbem que os seus 2 filhos acima de 8 anos durmam no mesmo quarto. Se você tem um casal, você tem que pensar em apartamento de 3 quartos, não 2 quartos. Muito bom. Ó, não sei se você está vendo aqui, tem uns comentários aqui, se a Van Sweet Home atende a cidade de Truro, que fica ao lado de Halifax. Pode mandar um e-mail para a gente, halifax@vansweethome.ca, para a gente poder responder certinho e avaliar. Eu não lembro agora exatamente essa cidade, mas manda um e-mail para a gente. Pode ser halifax@vansweethome.ca ou qualquer outra cidade, toronto@vansweethome.ca. Legal. O Breno também perguntou Vancouver, atende Vancouver, isso eu posso falar? Sim, Vancouver e 18 cidades vizinhas. Tem também o Marcílio perguntando, estamos aguardando para voltar a Toronto. Íamos agora em abril e, devido ao Covid, nosso curso inicia em setembro na George Brown. Liga para a gente agora. Com a consultoria para um local. O ideal é 70 dias de antecedência em Toronto. Manda mensagem para a gente, toronto@vansweethome.ca, já com o seu perfil, para que a gente possa começar a consultoria já de imediato. Porque setembro é o maior intake das faculdades e é o mês mais concorrido. E tem 2 limitações, tanto a quantidade de imóveis disponíveis, quanto as vagas disponíveis na nossa empresa. A gente tem um limite de clientes por período. Maravilha. Última pergunta. A gente tem
menos de 4 minutos. Se eu não gostar do apartamento e quiser mudar, quais são as implicações? Pago multa igual ao Brasil? Sim, a resposta imediata é sim. Rescisão do contrato abaixo de 12 meses, sim, tem multa. Depende muito da província, da cidade e do contrato com seu landlord. Mas a média seria perder um aluguel. E você tem que notificar em Vancouver com 30 dias, em Toronto com 60 dias, em Halifax com 90 dias de antecedência para o seu landlord, antes disso aí. Maravilha. Então, Rodrigo, queria pedir agora para você falar... dar aí os contatos da Van Sweet Home, o site, a Instagram, tudo que você acha importante para o pessoal entrar em contato com você. Perfeito. Se quiser tirar qualquer dúvida, o nosso Instagram está aqui em cima, é vansweethome.ca e o e-mail pode ser contato@vansweethome.ca. E no nosso site, www.vansweethome.ca, você tem todas as informações sobre os serviços, tem uma página de contatos, tem um blog com notícias atualizadas e tudo mais. E a pessoa perguntou aqui, o Érico falou, já que setembro é o maior intake, será que chegar em agosto ajuda? Ajuda um pouco, mas todo mundo que faz intake de setembro chega em agosto, entendeu? O ideal é chegar em junho ou julho para poder não cair no olho do furacão. Essa é a minha sugestão. Esse período de verão, tanto em qualquer província do Canadá, tem uma busca muito ampliada. Se você quiser, por exemplo, economizar, uma dica que eu dou é venha, se você puder, lógico, venha no inverno, você pode economizar 10%, e no verão, em geral, os valores vão estar 10% mais alto versus a média do ano. Maravilha. Então, olha, estamos terminando aí. Obrigado. Eu queria te agradecer pela conversa, pelo papo. Foi um prazer. Muita informação importante que você passou, até assim, que eu já tenho um pouco de conhecimento do trabalho de vocês. Tinham coisas que eu não sabia, porque as coisas são dinâmicas, certo? Sim, muda muito, exatamente. E Então, com o Covid a gente tem que se reinventar ainda mais, né? Isso é bacana, exatamente. o desafio. Você tem um movimento normal do mercado que muda, né? Pode expandir, pode regredir um pouquinho, e tem também as coisas que a gente não pode imaginar, que é a pandemia. Obrigado. Tá? Obrigado pela atenção. Foi um prazer conversar com você. Depois combina uma outra dessa aí, para falar, de repente, mais sobre um assunto específico. Mas fica com Deus. Obrigado por tudo aí. Um beijão. Pessoal, quem quiser mandar mensagem para Van Sweet Home, pode mandar direto para ele, para o Rodrigo, ou se mandar para mim, eu encaminho para ele. Isso é um maior prazer. Pode entrar no nosso site ou no Instagram. Maravilha. Um abração. Tchau, tchau. Aqui, pessoal. Abraço.